Bem-vindos ao canal Contos e Histórias. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido, onde cada porta aberta pode revelar um novo pesadelo. Há lugares onde o tempo parou, onde os sussurros do passado ecoam através dos corredores vazios e as sombras escondem segredos sombrios. Em cada esquina, o medo espera, ansioso por envolver aqueles que ousam cruzar seus limites. Bem-vindos às Casas Mal Assombradas. Numa pequena cidade, havia uma casa antiga que todos evitavam. Os moradores falavam sobre a senhora idosa que vivia ali, uma mulher que nunca saía de casa e que parecia estar suspensa entre a vida e a morte. Diziam que ela aguardava seu amado marido, que partiu para a guerra com a promessa de retornar em um sábado à tarde, mas que nunca voltou. O nome dela era Dona Elvira. Durante décadas, todas as noites de sábado, seu choro podia ser ouvido pelas ruas próximas. Um lamento profundo que gelava a espinha de quem passasse por lá. Seu amado, prometido de volta, havia desaparecido sem deixar rastros, e ela não conseguia aceitar sua perda. Com o tempo, a figura de Dona Elvira começou a mudar. Ela se tornou uma sombra de si mesma, parecendo mais um zumbi do que uma pessoa viva. Sua pele pálida e enrugada, os olhos fundos e vazios, e o odor de morte que exalava a transformaram em uma aparição aterrorizante de uma morta-viva. Uma noite, um vidente chamado Miguel passava pela casa de Dona Elvira. Ao se aproximar, sentiu uma dor intensa, como se um peso invisível estivesse esmagando seu peito. Intrigado, ele decidiu ajudar a senhora e entrou na casa, que estava coberta de poeira e teias de aranha, refletindo anos de abandono e sofrimento. Miguel encontrou Dona Elvira sentada em uma cadeira de balanço, olhando para a janela com olhos vazios e chorosos. Com voz suave, ele a chamou pelo nome e explicou que podia sentir sua dor. Disse a ela que seu marido, infelizmente, não retornaria, pois havia perecido na guerra. Dona Elvira, com lágrimas escorrendo pelo rosto cadavérico, olhou para Miguel. Ele explicou que seu marido a esperava na morada eterna e que ela precisava deixar a casa e seguir para o outro lado, onde finalmente estariam juntos novamente. Com um suspiro profundo, Dona Elvira assentiu lentamente. Pela primeira vez em décadas, ela se levantou da cadeira e, guiada por Miguel, caminhou até a porta da frente. Ao cruzar o limiar, sua figura começou a desvanecer, até desaparecer completamente. O choro de sábado à noite cessou para sempre. Os moradores da cidade notaram que a casa, antes sombria e opressiva, parecia mais leve, como se uma presença pesada tivesse sido removida. Miguel contou a todos sobre o espírito de Dona Elvira e como ela finalmente encontrou paz ao reencontrar seu amado. Numa cidade do interior, havia uma velha casa abandonada que todos evitavam. Diziam que nas noites de lua cheia era possível ouvir o som melancólico de um piano vindo de dentro da casa. A história por trás dessa melodia assombrada estava ligada a uma professora de música chamada Clara. Clara era uma talentosa pianista e professora, conhecida por sua habilidade em criar melodias que tocavam profundamente os corações de seus alunos. No entanto, sua vida tomou um rumo trágico quando uma doença misteriosa a atingiu, fazendo com que perdesse o movimento das mãos. Devastada pela perda, Clara se isolou em sua casa e, após um tempo, nunca mais foi vista. Os anos passaram e a casa de Clara caiu em ruínas, tornando-se um lugar que ninguém ousava visitar.
Aqueles que se aproximavam relatavam ouvir notas de piano ecoando pelos corredores vazios, como se Clara ainda estivesse lá, tentando tocar sua música uma última vez. Certa noite, um grupo de jovens corajosos decidiu desvendar o mistério da casa de Clara. Armados com lanternas e coragem, eles entraram na casa abandonada. As tábuas do chão rangiam sob seus pés e o ar estava impregnado de uma sensação de desespero e tristeza. À medida que avançavam, o som do piano ficou mais forte e claro, guiando-os até a sala de música. No centro da sala, em meio ao pó e às teias de aranha, estava o velho piano de Clara. Para o espanto dos jovens, as teclas se moviam sozinhas, produzindo uma melodia triste e assombrosa. De repente, uma figura espectral apareceu ao lado do piano. Era Clara, com seu rosto pálido e olhos vazios, movendo as mãos paralisadas acima das teclas, como se ainda estivesse tocando. As notas continuavam a tocar, cada vez mais desesperadas e cheias de lamento. Tomados pelo pavor, os jovens tentaram fugir, mas as portas se fecharam com um estrondo. Clara virou-se para eles e, em um sussurro baixo, pediu ajuda para encontrar a paz que tanto procurava. Com um último esforço de coragem, um dos jovens se aproximou do piano e tocou a melodia favorita de Clara. A figura espectral sorriu pela primeira vez em anos e lentamente desapareceu. O som do piano cessou e as portas se abriram novamente. Os jovens saíram da casa sabendo que haviam libertado a alma atormentada de Clara. Desde aquela noite, o som do piano nunca mais foi ouvido e a casa finalmente encontrou a paz. Mas as histórias e lendas sobre a professora de música e sua melodia assombrada continuam a ser contadas, lembrando a todos do poder da música e do amor eterno que Clara tinha por seu piano. Numa antiga casa havia um porão que sempre foi evitado por todos. Diziam que, nas noites sem lua, era possível ouvir vozes e o choro de crianças vindo de lá. A casa, construída no século XIX, tinha uma história sombria, marcada por tragédias e desaparecimentos inexplicáveis. Certa noite, Tônia, a filha mais velha da família, decidiu investigar o porão. Armou-se de coragem e desceu as escadas rangentes, levando apenas uma lanterna para iluminar o caminho. O ar estava pesado e cheirava a mofo, e cada passo ecoava como um sussurro sinistro. Ao chegar ao fundo das escadas, Tônia ouviu claramente o som de crianças chorando. Seu coração acelerou, mas ela continuou, determinada a descobrir a origem dos lamentos. A lanterna revelou brinquedos antigos espalhados pelo chão, cobertos de poeira e teias de aranha. De repente, as vozes se tornaram mais altas e desesperadas. Tônia sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando viu sombras se movendo nas paredes. As vozes pareciam implorar por ajuda, e ela percebeu que não estava sozinha. Figuras espectrais de crianças começaram a aparecer ao seu redor, seus rostos marcados pelo sofrimento. Tônia tentou fugir, mas as portas do porão se fecharam com um estrondo. As crianças fantasmagóricas se aproximaram, estendendo as mãos em busca de consolo. Desesperada, ela começou a rezar, pedindo para ser libertada daquele pesadelo. De repente, as vozes cessaram e as figuras desapareceram. As portas se abriram lentamente e Ana correu para fora do porão, jurando nunca mais voltar. Desde aquela noite, a família decidiu trancar o porão para sempre, mas os lamentos das crianças ainda podem ser ouvidos nas noites mais escuras, lembrando a todos das almas perdidas que nunca encontraram paz. E assim, chegamos ao fim deste capítulo sombrio. As casas antigas guardam segredos sombrios e
histórias aterrorizantes de hoje, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais contos de terror. Lembrem-se, ao apagar as luzes esta noite, os ruídos e sombras podem não ser apenas fruto da sua imaginação. Até a próxima, corajosos espectadores.